A paz do Senhor, irmãos. Que responsabilidade, né? Mas glória a Deus por isso. Estou grata ao Senhor por essa rica oportunidade, pelo privilégio. Ainda bem que o irmão trouxe água. Meu marido falou assim, não vai brincar com a água. Mas eu vou fazer a brincadeira, né? Eu falei que eu ia falar para o irmão trazer bastante água, porque minha boca ia secar. Daí ele falou, você não vai falar. Mas eu louvo ao Senhor por poder estar aqui, pela confiança, né, dos nossos pastores. Para os irmãos, acho que todos os irmãos já me conhecem, né? Mas de nome, a gente às vezes não tem oportunidade de saber o nome de todo mundo. Mas eu sou a Denise, estamos aqui com os irmãos, já completou um ano. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quando nós chegamos aqui, a oração que o pastor Veronese fez na nossa apresentação é que esse tempo nós pudéssemos viver algo sobrenatural, algo novo do Senhor. E nós estamos vivendo esse algo novo. Glória a Deus por isso. O pastor Marcos, eu queria contar um breve testemunho de como eu cheguei até aqui. De como eu cheguei até aqui no altar para ministrar, né? Há um tempo atrás, alguns meses, nós estávamos com o pastor Marcos ali, eu e meu esposo, e ele olhou para mim e falou, irmã Denise, quando você vai pregar? E eu virei para ele na hora e falei, eu não prego. Daí ele olhou assim para mim e falou, mas eu ouvi falar que você prega. Daí eu falei, eu ouvi o errado, eu não prego. E ali a conversa mudou o sentido e nós fomos embora. A hora que estava indo embora, meu marido falou assim, nossa, você poderia ter falado de outra forma. Você falou que não prega, mas você fala. E eu falei assim, não, mas eu não prego. Né? Eu sei falar do amor de Cristo, eu sei falar que Ele é tudo na minha vida, eu sei falar que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, eu sei falar que Ele é a minha fortaleza, que Ele é a minha rocha, que eu estou edificada, mas eu não sei pregar. Porque pregar para mim, eu teria que ter assim, um conhecimento muito profundo da Bíblia, entender, para quem já estudou teologia, né, que eles falam, homiléutica, homilêutica, eu teria que ter esse tipo de conhecimento. Então, eu falei que eu não pregava. E, para os irmãos que não sabem, eu sou nascida, né, no Evangelho, é um privilégio, eu tenho 42 anos de idade, e há 42 anos eu sirvo ao Senhor e estou na sua casa. E o meu pai sempre pastoreou igrejas pequenas. Teve cidade que nós chegamos, que não havia nem igreja evangélica, e meu pai e minha mãe é que abriram trabalho nessas cidades. Eu morei muitos anos numa cidade que nós chegamos e não havia. O meu pai inicialmente alugou um salãozinho, começou o trabalho, depois construiu a igreja. Então, nós sempre fomos acostumados, eu e a minha família, assim, a fazer de tudo na igreja. Então, eu sempre fui muito atuante na igreja, por conta disso. Porque sempre meu pai pastoreou a igreja, e igrejas pequenas, e a gente se envolvia em tudo. Mas pregar, eu não pregava. E eu fui embora, e isso, durante aqueles dias, começou a me incomodar. Porque o Espírito Santo do Senhor começou a falar ao meu coração, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, e tudo que você diz que eu sou para você, e você se recusou a falar. E isso começou a me inquietar, e eu falei para o Flávio, Flávio, eu vou ter que procurar o pastor Marcos, e voltar atrás, e corrigir o que eu falei. Vou ter que falar assim, pastor, eu vou orar, vou me preparar, e assim que eu sentir preparada, eu volto a te procurar. E eu pensei assim, mas enquanto eu tinha essa inquietude, né, me questionando por que eu recusei, o meu outro eu também falava, não, mas você falou certo, você não prega, você não tem entendimento para isso. E eu fiquei nessa luta e falei, nossa, que vergonha, eu não vou chegar no pastor e falar, pastor, eu acho que agora eu quero pregar. Eu falei, nossa, não, eu estou com vergonha, eu não vou falar isso, né? E foi passando os dias e eu com esses dois lados e essa luta, e veio a imersão e eu estava com muita vontade de conhecer como era, mas nós não tivemos a oportunidade de estar esse ano presencialmente, mas eu me programei para estar assistindo, né, pelas redes sociais. E também tinha muita vontade de ouvir o apóstolo Jesse, porque eu não o conhecia. E no primeiro dia da imersão, ele foi dar uma palavra e ele falou algo que me tocou profundamente, que era o tempo de nós proclamarmos a Jesus e falarmos de Jesus na simplicidade. Que era para você falar de Jesus, do que estava no seu coração, do que você vivia, do que ele fazia. Até ele usou um termo na hora, que não há nada que impeça, até porque eu estou aqui com esboço para mim não esquecer.
Mas ele falou, deixe os sermões, né, e fale aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, né, esqueça os sermões. E eu falei, eu vou ter que procurar mesmo o pastor Marcos. Mas naqueles dias eu também, o Senhor me trouxe à memória uma frase que o pastor falou aqui no altar, pastor Veronese, de que o nosso Deus é um Deus de segundas chances. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu quero uma segunda chance. Eu estou com vergonha de chegar no pastor Marcos, mas eu quero uma segunda chance. Porque se o pastor Marcos novamente me chamar, eu não vou recusar. Eu vou falar que eu prego. E eu orei ao Senhor e pedi essa segunda chance. E o Senhor me deu a segunda chance. Semana passada, o pastor Marcos, eu fui fazer uma pergunta para ele. E quando eu cheguei, falei, pastor Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Não, eu falei, pastor Marcos, estava falar com o senhor. Ele olhou e falou, você prega na próxima quarta? Eu falei, prego. E ele olhou, acho que até assustado, né, pastor? Acho que o senhor não esperava essa resposta, né? Mas daí ele ficou rendido também, porque eu falei, não, eu prego na próxima quarta. E meu marido olhou para mim assim também, né? Mas glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Faça na primeira chance, porque é bem mais fácil. O preço é bem menor. Mas se você perdeu a primeira chance, saiba que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Mas na segunda chance, faça diferente. Não faça igual da primeira. Se Ele está te dando a segunda chance, agarre essa segunda chance e faça a diferença. Amém? Eu quero meditar com os irmãos, usar como texto básico uma palavra muito conhecida, mas que já há vários meses o Senhor ministrou no meu coração. Em um dia que nós estávamos em casa, eu e meu esposo temos o costume, assim, a gente deixa os filhos na escola, e nós gostamos de tomar o café junto, é um momento que a casa está em silêncio, e nós sentamos para tomar o café, e a gente costuma conversar ali do que o Senhor tem falado, né? A gente medita na palavra, a gente ali coloca os projetos, né? Busca no Senhor, é um momento que nós temos, eu e ele. E num desses momentos que a gente estava conversando e questionando algumas coisas, me veio esta passagem, e eu gostaria de ler com a igreja e nós meditarmos a respeito. Espero que eu consiga passar, porque a gente em casa, a gente faz o estudo, o Senhor ministra, eu costumo muito a escrever, às vezes no culto, porque às vezes uma palavra, uma frase, né? A palavra do Senhor, ela é tão linda e tão rica, que você lê um texto, ele fala com você, se daqui a poucos segundos você ler novamente, ele fala de outra forma. Realmente a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Então, eu espero que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu consiga transmitir para a igreja. E assim como Ele me fortaleceu, tem me fortalecido com esta palavra e tem ministrado ao meu coração, que possa te alcançar também nesta noite. Amém? Eu quero que os irmãos coloquem Marcos, capítulo 4. Daí, se os irmãos puderem projetar, Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Eu vou ler aqui pelo telão, que fica mais fácil, por conta... Eu estou de óculos, mas ainda tenho dificuldade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Eu vou ler até o versículo 39, viu, irmãos? E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Irmãos, esta passagem é uma passagem muito conhecida. A gente sabe que ali o Senhor Jesus já estava ali há algum tempo ministrando, operando maravilhas, né? Os discípulos estavam ali com eles. E um dado momento eles entraram na embarcação, alguns barquinhos o acompanhavam, e Jesus disse que convinha que eles fossem até o outro lado. Mas o texto fala que em um dado momento o vento começou a soprar, as ondas se levantaram
e a água começou a adentrar ao barco. E os discípulos temeram aquela situação, foram movidos, né, de um sentimento de medo, porque eles acharam que iam perecer. E foi isso justamente que me chamou a atenção, quando eu e o Flávio estávamos ali tomando café e a gente meditando, né, sobre algumas coisas. E aí nós estávamos nos questionando, né, das lutas que nos afligem, das tempestades que nos assolam, né, das aflições que vêm sobre nós. E eu e ele, a meditar e a questionar por que muitos desistem. Porque muitos deixam o barco com Jesus no barco. E nós ficamos questionando, eu e ele, meditando, e a gente falando nesse sentido de por que muitos desistem. Me veio a memória essa passagem, né? Me veio esse texto porque eles estavam acompanhando Jesus, eles estavam com Jesus, eles estavam vendo Jesus operar os milagres, né? Eles estavam acompanhando Jesus pregar, ministrar, ensinar, e eles tinham visto já o Senhor operar tantas maravilhas. Mas mesmo assim, eles foram movidos de medo e de temor e acreditaram que iam perecer. E eu meditando, né, eu com o Flávio, assim, nesse contexto, a gente está na casa do Senhor, a gente tem visto o Senhor operar maravilhas, a gente tem visto o Senhor restaurar, o Senhor salvar, o Senhor curar. E por que mesmo assim muitos desistem? Se você está no barco, você está com Jesus, você tem visto tudo isso, e por quê? E esse questionamento, eu fiquei nele durante vários dias, e fui buscando ao Senhor, né, sobre esse questionamento, porque eles estavam com Jesus no barco, mas eles não foram, isso não foi motivo e não foi impedimento para que eles fossem afligidos pelas ondas do mar, para que eles passassem pela tempestade. E eu buscando no Senhor, me veio do Senhor que nessa questão que eu estava perguntando, né, de desistir na caminhada, o Senhor me trouxe a memória de que era porque perderam o sentido, ou deixaram de acreditar, ou deixaram de confiar, né, ou crer. Porque nós estamos sujeitos às tempestades desta vida. Elas vêm a todo momento. As tempestades, hoje foi falado muito sobre isso, e eu louvo ao Senhor, porque a sua palavra, ela é poderosa, ela é maravilhosa, e prova do alinhamento da igreja. E eu até vou usar aqui, como o pastor fala, muitas caronas, porque esta palavra que tem ministrado ao meu coração, eu tenho ouvido tantas vezes também sendo falada aqui, sempre fui acrescentando, anotando um pouco a mais, e hoje foi falado sobre isso. De como nós somos afligidos e como nós somos tentados a todo momento a desistir. O inimigo lança sobre nós esse sentimento de tentar fazer a gente desistir a todo momento. E Jesus estava no barco, mas não foi impedimento para que eles não passassem pela tempestade. E na nossa caminhada nós somos assim, nós somos tentados a todo momento a desistir. E eu, com essa palavra, confiar e crer, e eu fui buscando no Senhor, e eu falei, eu quero entender o sentido literal dessas duas palavras. Para mim entender, não só no contexto espiritual, mas eu queria assim também ver lá dentro do significado, no dicionário, e eu fui procurar no Senhor, e fui procurar o significado dessas palavras, e eu quero ler aqui o significado de crer. Crer, no nosso dicionário, significa tomar por verdadeiro, acreditar. Então, quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tomo por verdadeiro de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o único caminho, de que Ele é o Salvador,
eu acredito nisso, eu passo a crer. A partir do momento que eu deixo de crer, que eu deixo de acreditar, ou que eu passo a tomar esse sentimento de que as ondas vão, que eu vou naufragar, eu já começo a negar essa primeira confissão, de crer, de acreditar que Jesus é o único caminho. Porque a certeza de que nós vamos atravessar por este mundo, pelas tempestades que assolam, que nos assolam, é porque Jesus está no barco. E eu fui procurar a palavra confiar. Confiar significa por algo, ou alguém, ou a si mesmo, aos cuidados de uma pessoa em quem se tenha confiança. A partir do momento que eu criei, eu acreditei, eu tomei por verdadeira esta palavra, e eu criei que Jesus é o único caminho, que Ele é o meu suficiente Salvador. Eu passo a confiar. Quando eu passo a confiar, no sentido literal da palavra, eu entrego algo ou alguém, ou a mim mesmo, sobre os cuidados de quem eu tenho confiança. E no caso é Jesus. Então eu me coloco sobre os seus cuidados. E cuidado? Vai ter bastante palavra que eu fui procurar o significado, porque eu queria justamente esse confronto. Porque às vezes a gente fala muito no sentido espiritual. Mas a palavra que o Senhor nos deixou, ela é tão maravilhosa que ela não se contradiz em nenhum momento. Porque se você for procurar o significado dela na tradução literal de um português ou de qualquer significado, ela não se contradiz, ela tem o mesmo significado. E eu fui procurar a respeito de cuidado. Cuidado, a gente sempre fala cuidado, a gente acha assim que é ser guardado, ser protegido, e não deixa de ser também. Mas o sentido dessa palavra mesmo, no dicionário, cuidado, né? No nosso dicionário significa submetido a rigorosa análise, pensado. Pensado, irmão, significa passar pelo processo de cura. Aprimorado, bem feito. Então eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que glorioso. Quando eu creio, eu tomei por verdadeiro essa palavra, que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu confiei nele, então eu me coloquei sobre os seus cuidados. E estar sobre os seus cuidados é ser protegido? Também. Mas é ser submetido a uma rigorosa análise. É ser pensado, passado pelo processo de cura. É ser aprimorado. Então, quando eu estou em Cristo, eu creio, eu me coloquei, eu lancei sobre Ele a minha confiança, o meu cuidado, eu vou passar pelo processo de cura, pelo processo de aprimoramento. As tempestades virão. Tem uma frase que eu vi, eu até anotei ela aqui, que o Renan, muita gente cita, às vezes o Renan aí no Facebook, né? Então, eu vou citar também, ele colocou uma frase que diz assim: o que chamamos de prova, deserto, tempestade, luta, Deus chama de preparo. Preparo é justamente o cuidado. Eu estou no Senhor, mas eu estou passando por um processo. Esse cuidado é esse processo de cura, de aprimoramento. E acho que foi no domingo também, eu já não sei se eu me recordo se foi o Júlio. Se foi o Júlio que falou a respeito de que nós estamos num constante processo. E isso é estar sobre o cuidado do Senhor. É estar nesse processo. Então, quando eu professo que eu creio e que eu confio, eu estou sobre os seus cuidados. Eu vou passar por um processo. E eu falei, depois, Senhor, então eu creio, eu confio, eu estou sobre os seus cuidados. E depois? Depois existe a perseverança, que é você perseverar. Porque muitos desistem.
perderam o sentido e o significado do que é o crer, do que era o confiar. Daí deixa de estar sobre o cuidado e não perseveram. O segredo está na perseverança. O significado de perseverar no nosso dicionário está escrito assim: persiste, persistir, ser constante, permanecer, ficar. Perseverar é você ser constante, independente das circunstâncias. Hoje já foi falado aqui também. Vai se levantar. A circunstância, a gente for olhar para as circunstâncias, nós vamos entrar em desespero, nós vamos entrar em pânico. Nós não estaríamos aqui, como já foi dito, se a gente fosse olhar para isso. Mas o perseverar é justamente isso. É você persistir, é você ser constante, é você permanecer e é você ficar. Eu gostaria que os irmãos projetassem aqui para mim, Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Há uma outra versão que fala, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não alcança a promessa sem perseverança. A própria palavra do Senhor está nos dizendo que você vai alcançar a promessa se você perseverar. E, voltando ali ao texto, né? Eu estava conversando com o Flávio nesse dia, a gente conversando a respeito disso. Eu até brinquei com ele, quero abrir aqui um parêntese e fazer aqui uma analogia. Que se os discípulos naquela época, né, fosse como hoje, tivesse outros recursos de sair daquela situação da tempestade, se tivesse colete, se tivesse botes ali, né, de salva-vidas, eu acredito que alguns deixariam Jesus dormindo e se lançariam ao mar, tentando se salvar através desses meios. E nós não somos diferentes. Nós somos sujeitos às precipitações. Né? As tempestades vêm sobre nós, as tempestades vêm sobre a nossa família, vêm sobre os nossos filhos, vêm sobre o nosso casamento, vêm sobre os nossos negócios, vêm sobre as nossas finanças. Nós estamos sujeitos a tudo isso. E muitas das vezes, como nós somos tentados a todo momento a desistir, o inimigo tenta lançar em nós sentimentos e situações que venham tentar a nos fazer desistir. E isso é a todo momento. Se nós formos só mirar e olhar as circunstâncias, as tempestades, as ondas, as lutas que nos afligem, o nosso dia a dia, a gente realmente começa a deixar sentimentos a tomar conta da gente. E às vezes começamos a tomar ações movidas por esse sentimento. E nós já ouvimos muito falar aqui que nós nascemos para dominar e não ser dominado. E o inimigo tenta lançar sobre nós. E eu pensando ali nos discípulos que foram com Jesus no barco, estando ali pessoalmente, eles foram movidos desse sentimento de medo. E o que nos impede hoje de também sermos tentados e movidos por esse sentimento? Nós estamos sujeitos a ele, a serem movidos pelo pânico, pelo desespero, algo que é tão comum hoje de ser dito, né? Síndrome do pânico, a depressão, o desespero. A gente vem de 2 anos de pandemia. E eu lembro nitidamente quando eu recebi uma mensagem da escola avisando que iria suspender as aulas por 40 dias. E eu acreditei que era só 40 dias mesmo.
E eu ia ficar com 2 crianças em casa. Eu lembro que o Flávio trabalhando fora. Eu ainda trabalhava meio período. E eu falei, Senhor, eu não vou dar conta. Eu tenho uma criança sendo alfabetizada de 5 anos. A Ana Carolina com 10. E eu falei, Senhor, o que nós vamos fazer agora? Eu conversei com o Flávio. Que estratégias que nós vamos traçar agora? Eu trabalho ainda meio período, ele fora. Ainda bem que lá também fechou, onde ele estava, que não podia, né? Tinha que ficar em home office. Mas nós ficamos ali. E por um momento, irmãos, eu comecei a ser tomada por esse sentimento de pânico. E eu comecei a orar ao Senhor e falei, Senhor, tenha misericórdia, que isso não me domine, mas que eu tenha domínio sobre isso. E eu comecei a orar ao Senhor e a buscar, porque eu tive vários momentos que eu quis entrar em pânico. Ainda mais, eu não sei quem tem criança pequena aqui, se você já teve a oportunidade de pegar uma criança e colocar na frente de um computador para assistir a aula. Nós somos, é o inimigo tentando você a desistir, porque não é fácil. E eu ali, pensando nesta palavra, eu falei, realmente, nós somos tentados sobre esses sentimentos. Nós não estamos alheios a eles. Mas nós não podemos ser deixado dominar por eles. E eu vendo sobre esse sentimento de pânico, de desespero, porque os discípulos ali foram tomados pelo sentimento de medo, e eu trazendo para um contexto nosso aqui, de que nós estamos no mar da vida, nós estamos sobre as tempestades, sobre as ondas, que tantas vezes realmente batem no nosso barco, e o inimigo tenta lançar sobre nós, e às vezes lança, e nós estamos sujeitos a esse sentimento, como eu falei, e vem sobre nós o pânico. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é justamente isso. É você não deixar ser dominado por esse sentimento. Você não está alheio a ele, mas ele não pode te dominar. Você tem poder e domínio sobre ele em Jesus. E eu fui, como eu gosto muito de pesquisar, eu fui sempre pesquisar e eu fui ver a palavra, o significado dessa palavra pânico. E olha que interessante que significa susto ou medo sem fundamento. E quando eu vi assim, susto ou medo sem fundamento, eu passei a pensar realmente, se a gente for pensar assim, teria motivo para os discípulos temerem aquela situação? Ter medo daquela tempestade? Acreditarem que poderiam sucumbir? Não tem fundamento. Jesus estava no barco, na proa do barco. Eles estavam há dias vendo Jesus operar milagres, curar, salvar. Esse é o sentimento que o inimigo tenta lançar em nós. É esse medo sem fundamento. Em 1 Coríntios, se os irmãos puderem projetar aí também, 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Diz assim, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Então, esse sentimento não tem domínio sobre mim. Porque se ele é sem fundamento, ele não pode ter domínio sobre mim. Porque Cristo Jesus, ele é o fundamento. A partir do momento que você deixa o sentimento mover as suas ações, você está negando Cristo em você. Nós estamos negando Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor nos fala que ele é o firme fundamento. E a palavra desespero significa estado em que a pessoa julga uma situação sem saída. Desespero significa desesperança. E desesperança é negar a esperança. Quando você nega a esperança, você também, quando você age sobre esse sentimento, deixa ele tomar conta de você, ele deixa esse sentimento mover as suas ações, você está negando a esperança
que você declarou lá no começo, quando você creu, que é Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 1:1, não precisa projetar. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, a nossa esperança é Jesus. A partir do momento que eu ajo movido pelo desespero, pelo pânico, primeiramente eu estou negando o fundamento, que é quando eu criei que é Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu estou agindo com desesperança, negando a esperança que está em Cristo Jesus. Eu reafirmo novamente, nós somos sujeitos a esses sentimentos. Nós somos tentados e somos sujeitos a eles. Os discípulos, estando com Jesus, não foram alheios a passar pela tempestade. Eles não atravessaram o mar somente em bonança. Jesus no barco não foi um impedimento para que eles passassem por essa tribulação. Mas Jesus no barco é a garantia que eles chegariam do outro lado. E Jesus no nosso barco, justamente, é a garantia de que nós vamos chegar do outro lado. Amém? E ali fala, né, que lá no versículo 39 do texto que nós lemos, diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Naquele momento que os discípulos despertaram a Jesus, Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade e houve bonança. Mas eu acredito, eu creio assim, que independente das circunstâncias, o destino deles não seria alterado. Se eles tivessem despertado Jesus, e Jesus tivesse falado somente aqui, o final do versículo 40, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E tivesse voltado a dormir, o destino deles não seria alterado. Na tempestade, eles teriam chegado do outro lado. Porque a garantia de chegar do outro lado é Jesus. Não é você estar em bonança ou na tempestade. É Jesus no barco. Então, Jesus, naquele momento, Jesus acalmou a tempestade, veio a bonança. Mas se eles estivessem ali também, sentados, segurados, porque o barco deveria estar balançando muito, para pelo menos se segurarem, eles teriam passado por aquela tempestade e chegado do outro lado. Então, às vezes a gente passa por esse processo, né? De crer, de confiar, de colocar sobre os cuidados. E no momento de perseverar, nós estamos sujeitos a essas ondas, a essas tempestades que se levantam. Mas Jesus tem a bonança para você também. Mas no momento da bonança, a gente tem que tomar muito cuidado de a gente não colocar sobre nós a confiança. É nesse momento que vem aí algo que é perigoso. É você lançar sobre você a confiança e você acreditar que a partir de agora você consegue conduzir o seu barco. É aí que está o engano. Eu repito novamente. A garantia de você chegar do outro lado, na bonança ou na tempestade, é Jesus no barco. Não lance sobre você essa confiança de que a partir de agora, se veio o período da bonança, você está capaz de navegar sozinho. É aí que Jesus me respondeu, por que muitos naufragam, por que muitos sucumbem? Eu parei naquele momento que nós estávamos conversando sobre isso, eu olhei, e vocês aqui, a gente ao longo da caminhada com Cristo, quantas vezes eu já não ouvi também falando, que você olha e quantos já não estão mais aqui.
E viram Jesus operar maravilhas, viram Jesus fazer milagres, vidas ser restauradas, vidas ser transformadas. O que aconteceu? Passou pelo processo de crer, de confiar, de estar sobre o cuidado. Veio o perseverar, mas Jesus trouxe a bonança. E em vez de você louvar e agradecer ao Senhor na bonança, porque nós estamos sujeitos novamente à tempestade. Mas na bonança, lançou sobre si a confiança de que agora ele consegue conduzir o barco. E sem Jesus no barco, nós estamos fadados ao fracasso. Todas as vezes que eu acreditei que eu conseguia conduzir o meu barco, eu paguei um alto preço. Tive que voltar para o barco, começar a remar tudo de novo. Então, não lance sobre você essa confiança. A certeza, né, está em Jesus. E, às vezes, a gente, né, passando pelas tempestades, passando pelas provas, a gente também quer sempre acreditar ou buscar, e a gente espera sempre assim, de que o Senhor acalme a tempestade, de que o Senhor traga a bonança. Mas como eu falei lá atrás, independente das circunstâncias, e aqui já foi falado no louvor, durante a ministração, ou o pastor na oração que ele foi fazer, independente das circunstâncias, nós não devemos olhar as circunstâncias. Porque as circunstâncias estão aí justamente para lançar em nós o sentimento e o desejo de desistir. No sábado, a Dani até ministrou sobre isso. Que desistir não é uma opção. Eu anotei em vários lugares. Porque todas as vezes também que vem esse sentimento, eu clamo ao Senhor e eu vou lendo ali, desistir não é uma opção. A minha opção é perseverar. Eu quero alcançar lá o que me foi prometido. Tem um segredo, é perseverar. Sem perseverança, você não vai chegar lá. E eu, nesse texto sobre desistir, eu gostaria que colocassem para mim João 16:33. Porque justamente eu pensando nisso, né, de que a gente, quando a gente aceita Jesus, a gente vem para a casa do Senhor, a gente acredita que a gente vai viver um mar de rosas. E eu que sou filha de pastor, a gente sabe o preço que paga. Não é fácil. O meu pai já descansa no Senhor, já dorme no Senhor. Mas não é diferente para ninguém, independente da sua posição, da sua colocação, do seu chamado ou não. As lutas vêm para todos nós, as ondas se levantam para todos nós. E nós todos, a todo momento, somos tentados. Essa palavra desistir, ela fica batendo. A Dani até falou. E, para complementar, o Júlio também mostrou um vídeo no domingo, de um pastor falando nisso. Que a todo momento, a gente pensa em desistir. É desistir do nosso ministério, desistir da nossa família, desistir do nosso chamado. Eu creio que o Senhor tem algo na minha vida, tenho vivido algo novo do Senhor. Porque há um tempo atrás, independente que eu nasci num lar cristão, filhos de pastores, jamais passou pela minha cabeça, até por eu ser filha de pastor, eu jamais quis estar aqui. Aliás, era uma coisa que eu sempre tive no meu coração, falava, Senhor, misericórdia de ministério, disso. Nossa, eu sempre fui muito assim com relação a isso, porque eu sei que o preço não é fácil. Mas a partir do momento que eu fiz um propósito com o Senhor, em 2018, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. E a partir dali eu comecei a buscar ao Senhor e a falar, Senhor,
independente do preço que seja, da dor que seja. Eu quero pagar esse preço, eu quero estar em alinhamento. Logo que nós chegamos aqui, eu ouvi uma ministração, porque não é fácil, irmãos. Não adianta eu vir aqui no altar e agir com demagogia. E a decisão que nós tomamos, a decisão de buscar algo novo, de buscar um alinhamento novo com o Senhor, não é fácil. E muitas vezes, eu sentada ali, eu fui tentada a desistir. Mas eu clamei ao Senhor, porque eu busquei ao Senhor e eu clamei que eu queria viver algo novo, que eu queria esse alinhamento para a minha vida. E com pouco tempo que nós estávamos aqui, eu ouvi uma ministração do pastor Guto, falando que o alinhamento não é fácil. Passar pelo alinhamento é doloroso. É como se você pegasse um trem fora do trilho e fosse colocar ele no trilho. Ou quem já viu na internet, teve a oportunidade de ver a cirurgia de uma coluna, que ela está toda torta e vai colocar ela toda no lugar, não é fácil. A dor, o preço é muito alto. Mas eu me propus, eu, a minha família, o meu marido, a passar por esse alinhamento. Então, mas mesmo passando, estando nesse alinhamento, nós estamos sujeitos a ser tentados a desistir. Lá em, não sei se os irmãos já projetaram ali, João 16:33 diz assim: e vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Essa palavra, eu já tenho ela aqui, irmão, só que ela estava escrita em um outro local, né? Que eu vou anotando tudo assim nos papelzinhos e depois vou colocando na minha Bíblia. Eu já tinha colocado esse texto. E quarta-feira passada, a irmã Luísa ministrou sobre fé. E aqui nós já fomos, né? Nós já fomos advertidos que neste mundo nós sofreríamos tribulações. Mas era para nós termos coragem, para nós guardarmos a nossa fé. Quer na bonança ou quer nas tempestades. Que você possa guardar esta fé e a certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores. No sábado, a Dani pregou também, ela ministrou falando sobre a calma, sobre a perseverança. E quando ela começou a falar sobre calma, sobre perseverança, eu estava ali no banco, eu falei, Senhor, misericórdia, a Dani vai falar o que eu vou falar quarta-feira. E daí eu vou ter que ser repetitiva, porque eu vou falar tudo de novo. Mas isso é prova de que o Espírito Santo está tendo liberdade entre nós. Que nós estamos tendo alinhamento, que o Senhor tem falado. Eu conversei com a Tainá e nós estávamos falando sobre isso. Falei, eu acho que os irmãos têm um grupo de WhatsApp. E um fala, eu vou pregar sobre isso. E o outro que vai pregar na outra quarta, continua. E o outro que vai pregar no domingo, continua. E nós demos risada a respeito, mas isso é a prova da liberdade que o Espírito Santo está tendo no meio de nós. Né? Que a sua palavra está tendo um alinhamento, ela tem uma continuidade. Isso é para nos instruir, nos orientar. E é isso que tem saído aqui do altar. E eu louvo ao Senhor por causa disso. E no sábado ela começou a falar sobre calma e sobre perseverança. E ela leu lá em Isaías 7:4. Eu quero ler novamente, Isaías 7:4. Que fala assim: toma as tuas precauções. Em outra, acho que está na tradução da King, mas em outra tradução fala: não temas, não desanimes, mas conserva a calma, não tenhas medo e nem vacile o teu coração. Diante das batalhas, das aflições, a palavra do Senhor já nos deixou a instrução: mantenha calma, mantenha, conserve a calma e não tenhas medo. A garantia de que nós somos mais que vencedores está em Cristo Jesus. Ele venceu esse mundo, você vai vencer também. Em Romanos 8:37 fala assim, se os irmãos puderem projetar para mim, eu vou precisar depois, mas eu vou ler aqui por enquanto. Romanos 8:37 fala:
Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Olha que lindo essa frase. Tem até em camisetas, né? A gente costuma ter quadrinhos, tudo. Em tudo somos mais que vencedores. Mas o versículo continua, né? Por meio daquele que nos amou. Eu sou mais que vencedora. Por meio de Cristo Jesus. Sem Ele, eu não sou mais que vencedora. A palavra do Senhor, ela é clara. Em tudo nós somos mais que vencedores. Mas por intermédio, ao Senhor que falou novamente no domingo de manhã, que o irmão Salvador falou. Ele falou que tem sempre um se, um contudo, um mas. Em tudo eu sou mais que vencedora. Contudo, mas, porém, por intermédio daquele que nos amou. Quer vencer as batalhas? Quer passar por essa tempestade? A palavra do Senhor, a promessa é essa, que você é mais que vencedor, mas permaneça no amor de Cristo Jesus. Eu mandei os irmãos projetar porque eu não tinha anotado aqui o versículo 38 e 39, que eu gostaria de ler. 38 e 39, de Romanos 8. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em tudo isso, nem a altura, nem a profundidade, nada disso pode me afastar do amor de Deus. E em tudo isso eu sou mais que vencedora, por intermédio dele, que primeiro me amou. A palavra do Senhor não fala, em tudo eu sou mais que vencedor, por intermédio daquele que me amou, e não vou passar mais nada. Glória a Deus, se fosse assim. Mas a palavra do Senhor fala que eu não devo temer a nada disso. Se eu não devo temer a nada disso, é porque eu estou sujeita a tudo isso. Mas em tudo isso, eu sou mais que vencedora. Sou mais que vencedor por intermédio daquele que me amou, que é Jesus. A garantia de você chegar do outro lado é Jesus estar no barco. Na bonança ou na tempestade, é Jesus no barco. Não perca a visão de Jesus no barco. Não importa se ele está dormindo, se ele está quietinho. Você vai chegar do outro lado. Você vai passar por essa luta, você vai passar por esta prova. E se for na bonança também, glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor também pela bonança. O pastor no domingo, ele pregou, quer nos montes, quer nos vales. Que nos montes nós seríamos instruídos, para que nos vales eu tenha a instrução para sair, para subir. A palavra do Senhor não fala, vou ficar no monte, vou andar no monte, vou viver no monte e do monte eu vou. Não. Quer nos montes, quer nos vales. Mas você tem que ter a instrução para sair do vale. E a instrução está em Cristo Jesus. Porque se você não tiver a instrução, depois você não vai conseguir sair do vale. E o pastor falou também, né, nessa mesma frase, que em todas as batalhas, né, que nós somos mais que vencedores. E ele fez a pergunta, sobre quais batalhas? Que é o que estava lá também em Romanos 8, 38 e 39. Nenhuma dessas batalhas pode me afastar. Porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Em quais batalhas, como o pastor deixou a pergunta? Em todas elas. Em todas elas eu sou mais que vencedor. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês nesta noite. Eu espero que eu tenha conseguido passar para os irmãos que, independente das circunstâncias, você não está alheio de ser tentado a desistir,
de ser tentado sobre esses sentimentos de pânico, de desespero diante das circunstâncias que nós vivemos. Mas que você jamais, que você seja fortalecido naquilo que você professou, de crer em Jesus, de confiar, de colocar sobre Ele os seus cuidados, de perseverar. E assim nós vamos alcançar a promessa que nos foi garantida, que nos foi dada. Que você permaneça firme, independente das circunstâncias, olhando para Jesus no barco e com Jesus no barco, independente da situação, quer na tempestade ou quer na bonança. A garantia, eu repito constantemente, de você chegar do outro lado, é Jesus no barco. E para confirmar como o Senhor fala, e eu orando ainda ao Senhor, que eu falei, nossa, essa palavra, eu estou há tanto tempo com ela, né, Senhor, será que era isso que eu ainda tenho que falar com a tua igreja? Eu vi uma postagem, não sei quem cuida das redes sociais da igreja, mas eu vi uma postagem ontem, e eu quero terminar minha ministração lendo esta postagem, que foi a confirmação no meu coração, de que era isso que a igreja necessitava, que isso que o Senhor ministrou no meu coração, é o que eu deveria estar falando para vocês. Eu não sei se eles conseguiram... Ah, está aqui. Não sei, os irmãos viram essa postagem ontem, amém? E eu quero terminar minha ministração lendo essa parte final aqui. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Tem uma outra postagem depois dessa. Não sei quem que escreveu, mas foi inspirado pelo Senhor e confirmando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Você precisa entender que Deus é sempre bom, na bonança ou na tempestade, no monte ou no vale. Mesmo quando as circunstâncias não são, Ele conhece o seu coração e sabe dos seus limites. Só confia e descansa. Do jeito dele é muito melhor. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar ministrando nos corações dos irmãos. Amém? E glória a Deus por isso. Eu nem precisei da água, vou precisar só agora. Amém. Vamos ficar de pé. Essa equipe de mídia é fantástica, né? Uma bênção. Ministério de mídia. Aleluia. Pisou na bola. Quer reconhecimento? Pisou na bola. Estragou tudo. Amém. Equipe de mídia, por favor, coloque aí Marcos 4:39. A gente vai orar, a gente vai encerrar. Tinha desligado já na equipe de mídia. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar. Queria que você olhasse ali para duas palavras: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Eu queria tomar essa carona, né, da irmã Denise, pregou sobre isso. Deus falou muitas coisas ao nosso coração. Amém? Eu sei que você é crente e não pode mentir. Olha para mim aqui. Crente não pode mentir, tá? Por nada, em momento nenhum, diante de nada. Não pode mentir, amém? Então, Deus falou com você, levanta a mão. Quem falou? Deus falou comigo. Uma das coisas que Ele falou comigo é isso. Para eu liberar para a tua vida e tomar posse para a minha vida disso. Palavra de Jesus, não para os discípulos, mas para aquilo que estava ali sendo um problema para os discípulos. A tempestade e o mar, ele disse: aquieta-te, silencia-te. Queria liberar essa palavra para a tua vida e para a minha vida. Por quê? Quando Jesus diz isso, aquieta-te e silencia-te, quando ele abre a boca e fala isso para a tempestade e para o mar, o texto diz que tudo ficou em bonança. Mas esse aquieta-te aqui, no mundo espiritual, na essência, é que tudo ficou sereno. Tudo ficou em bonança. Acabou.
Silencia-te. É como Jesus estivesse pegando uma mordaça e calando a boca daquilo que estava afrontando. Por quê? Porque o problema aqui, irmão, não é só o vento e a tempestade. O problema aqui é o que vai ecoar, a voz que está vindo no meu coração. Vou te matar. Agora é o fim. Eu vou vencer contra você. E Jesus põe uma mordaça. Ele diz: aquieta-te, para de falar ao coração deles. Para de falar. Irmão, eu ouço aqui Jesus dizendo para a minha vida e a favor da sua vida, que esse vento a tempestade vai acabar, e ele vai estar amordaçando agora essa voz que está aí se levantando para trazer medo, desconfiança, tudo que você ouviu aqui nessa noite. Tem uma mordaça de Jesus sendo colocada aí, nessa voz que está gritando para tentar apavorar você, a tua casa, as circunstâncias da sua família, da sua vida. Então receba isso da parte do Senhor. Essa é uma noite para que Deus traga, eu entendi perfeitamente a palavra, eu sei que Deus é Deus na tempestade, mas aqui Ele pôs fim à tempestade, trouxe quietude, trouxe bonança, trouxe silêncio contra o inimigo. Ele fez o inimigo se calar. Cala a boca e para de tentar colocar medo no coração da minha filha. Cala a boca e para de tentar colocar medo no coração do meu filho. Porque como você ouviu aqui, eu estou no barco dela. Eu estou no barco dele, aleluia. E aí, embaixo dessa palavra, eu queria que você fechasse os teus olhos aí. Que você profetizasse agora sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, sobre os teus negócios. Essa palavra do Senhor Jesus: aquieta-te, silencia-te. Eu não vou sair daqui mais ouvindo a tua voz, diabo. Eu não vou mais sair daqui ouvindo a tua voz, tempestade. Eu não vou sair daqui mais ouvindo o barulho do vento e das ondas se levantando contra mim. Porque o meu Senhor liberou uma palavra nessa noite. É Ele que se levanta, Ele está no teu barco, irmão. Ele está no meu barco, irmão. A minha fé, a tua fé não vai ser envergonhada. Você não vai chegar ali na frente e alguém vai olhar e dizer: a tua fé falhou, hein? Deus não agiu. O teu Deus não te socorreu. Não, você não vai ouvir isso. Você vai ouvir: verdadeiramente, Deus está contigo. Deus está com a tua casa. Deus está com as pessoas que você ama. Deus está com a tua família. Deus está nos teus negócios. Verdadeiramente o Senhor está com você no teu barco. É isso que eu creio nessa noite, que eu vou ouvir e que você vai ouvir. Porque Ele se levanta no seu barco hoje e diz: quieta-te, silencia-te, mar, tempestade. Feche os teus olhos, abra a tua boca e glorifique o Senhor nessa noite, porque Ele falou com você, Ele liberou uma palavra sobre a tua vida. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Ainda que nós passemos por tribulações, tempestades, situações, todavia nessa noite, o meu Senhor, mais uma vez eu creio aqui, abro a minha boca para declarar naquilo que eu creio, que Ele se levanta a favor dos meus, a favor dos teus, a favor da sua própria vida, a favor da sua casa, a favor de tudo aquilo que está debaixo das suas mãos, para liberar uma palavra, aleluia. Ouça o Senhor Jesus dizendo contra a tempestade que vem contra a sua vida, que vem fazer barulho, gritar, para tentar te parar e te assustar. Aquieta-te, silencia-te, aleluia. Essa é a voz do nosso Senhor aqui nessa noite. Essa é a voz do leão aqui nessa noite. Esse é o rugido que o leão da tribo de Judá solta aqui nessa noite, nesse altar, pela palavra maravilhosa dele, dizendo: aquieta-te, silencia-te, aleluia. Este barco eu estou presente, nesta casa eu estou lá, nesse casamento eu estou lá, aleluia. Contra essa enfermidade eu me levanto, diz o Senhor, para dizer: aquieta-te, silencia-te. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio na bonança do Senhor sobre a tua vida, eu creio.
Eu creio no controle total e absoluto do Senhor sobre a tua vida, sobre as coisas que estão, ó Deus, na tua casa, na tua vida, na tua história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, Senhor, glórias te damos por tua palavra, Senhor, pelo teu mover, pelo teu agir. Glórias te damos, ó Deus, pelo povo do Senhor, pela igreja gloriosa do Senhor. Te louvamos pela vida, Pai, da tua filha, toda a casa dela, continua abençoando, ó Deus, continua prosperando a tua prosperidade, Senhor, na casa deles, em todas as áreas, em nome de Jesus. Cobre o teu povo, que o teu povo veja sinais ainda nessa noite da tua glória, da tua maravilha, de que o Senhor está muito mais do que acordado no barco deles. Tua palavra diz que aquele que nos guarda, ele não dorme, não cochila, ele não vacila. Aleluia, Deus, que nós possamos ver ainda hoje a manifestação da glória do Senhor, ó Deus. Oh, em nome de Jesus. E tomamos posse da tua palavra, aquieta-te, silencia-te em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Antes de eu ir embora, você pode aplaudir a Jesus aí, porque Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aleluia. Amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe aí, em nome de Jesus. Aleluia.